Jair Messias Bolsonaro foi preso. Nesse React Jungiano, vamos fazer a análise com base no olhar fenomenológico através da minha opinião pessoal dessa notícia que aconteceu no nosso país. Então já deixa teu like, verifica que tu tá inscrito, que eu aposto que tu não tá inscrito nesse canal, e deixa também teu comentário. Assim, fazendo essas três dinâmicas, o YouTube não enterra o canal e espalha ainda mais para os nossos queridos colegas junguianos. Bom, vamos às notícias do que vem ocorrendo. Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos de prisão em sala da Polícia Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, apoiou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que encerra o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E ontem a internet só falava disso, né? O nosso grande inconsciente coletivo, que é esse mar da internet, só falava da prisão do Bolsonaro. E aí vamos ver os memes que ocorreram, vamos ver as notícias, vamos ver os motivos reais da condenação, com comentários junguianos sobre este fato. Moraes havia tomado a decisão mais cedo, nesta terça-feira, ordem que foi apoiado pelos outros ministros da primeira turma em julgamento virtual à noite. Vamos ver aqui. Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. O ministro Alexandre de Moraes, do STF Supremo Tribunal Federal, concluiu a ação penal contra Jair Bolsonaro PL e ordenou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. A decisão foi tomada após a 27 anos e 3 meses. primeira turma do STF condená-lo por 5 crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado e rejeitado recursos apresentados pela defesa. Todos os 5 crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado dizem respeito à tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT em 2023. Isso, os crimes foram por tentar algo, não por cometer algo. Entenda cada um abaixo. Organização criminosa armada. Bolsonaro foi condenado com o agravante de liderar a organização criminosa na tentativa de golpe de Estado. A legislação define o crime quando 4 ou mais pessoas se associam de forma estruturada, com divisão de tarefas, para praticar infrações. Houve agravante na condenação do ex-presidente por causa do emprego de armas, já que o plano de golpe incluía planos para matar Lula, Geraldo Alckmin PSB e Moraes, além de ter tido o envolvimento da Marinha, que teria disponibilizado tropas para a eventual consumação do atentado. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O STF também reconheceu que o grupo tentou suprimir o regime democrático e destituir o governo eleito mediante violência e grave ameaça. As duas condutas estão previstas na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional. Entre os ilícitos da norma estão: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de eliminar o regime democrático por meio de violência ou grave ameaça, golpe de Estado, tentativa de derrubar um governo legitimamente constituído pelos mesmos meios, dano ao patrimônio da União e deterioração. Violência ou ameaça. Então, subir em palanques e dizer frases que possam ter tons de ameaça já é suficiente para se enquadrar na lei. De patrimônio tombado. A condenação também relaciona Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por milhares de pessoas em Brasília. De acordo com o entendimento do STF, a organização foi incitada pelo ex-presidente, que fomentou e facilitou os ataques com o objetivo de romper a ordem constitucional e impedir o funcionamento das instituições. Então, tem aquele argumento, né? Mas ele não estava lá, ele estava fora do país. Ok, mas aqui o que está escrito? Que ele fomentou, que ele falou, né? Em lives, em palestras, para apoiadores, ele fomentou, ele comentou que poderia vir, né? A ser a saída do Brasil, a fechar o Congresso. E tem vídeos dele falando isso mesmo.
né? Fechar o Congresso é a saída do Brasil, é fechar o Congresso. Então, esse comentar para uma pessoa que tem poder, a lei está dizendo que já é suficiente para se enquadrar como crime. O Supremo entendeu que, mesmo sem participação direta nos atos de vandalismo, ele estimulou acampamentos em frente a quartéis, manteve interlocução com manifestantes e não atuou para desmobilizar os grupos. Segundo a condenação, as omissões... Como que ele incentivou, né? Se ele nunca teve nenhum acampamento, como que ele incentivou? Porque não houve uma única palavra para ele dizer para os apoiadores: saiam daí! Não houve uma única palavra. Então, quando não há um comando, há um incentivo. Percebe? Se tu não vota no teu candidato, o candidato mais votado vai ganhar igual, tu votando não. Então, não votar não é uma opção de tu se isentar. Tu tá colaborando para que o mais votado vença. Não emitir opinião é uma colaboração para que continue acontecendo o que está acontecendo. Percebe? Isso serve para os contextos clínicos, para os contextos familiares. Quando a pessoa não se posiciona, já é um posicionamento. Então, é isto que a lei está dizendo. Não tô aqui para dizer se é certo ou errado a prisão do Bolsonaro. Tô aqui para analisar os fatos com base no viés junguiano, tá? E a minha opinião pessoal, nesse sentido de react. Então, o fato de não ter dito para os apoiadores saírem de frente do quartel é um incentivo para que eles continuem na frente do quartel. É isso que a lei está dizendo. e incentivos contribuíram para a radicalização que culminou nos ataques de 8 de janeiro. Isso aí. O que mais temos sobre a prisão do Bolsonaro? Violência nas ações. Os magistrados identificaram violência nas ações do grupo. A organização criminosa usou uma série de atos como o uso grave de ameaça para tentar romper com a democracia, impedindo o exercício dos poderes constitucionais. Então aqui, qual é o grande X da questão, né? Lá no julgamento, para quem assistiu o julgamento completo do Bolsonaro, ele deixa claro que ele não teve nada a ver com esse tal do golpe que aconteceu ali, tentativa de golpe, e ele diz a classe frase, né? Que eram pobres coitados, né? Eram velhinhos que não sabiam o que estavam fazendo. Ok, podem ser pobres coitados e velhinhos que não sabiam o que estavam fazendo. Mas quando tu não vai a público, se tu é uma figura pública e não vai a público dizer: gente, esses pobres coitados não sabem o que estão fazendo, não tem nada a ver com isso. Tu assume a responsabilidade pelo fato que está ocorrendo. O grande problema aqui foi uma burrice, né? Ele cometeu aqui um grande equívoco, não dizendo para esses velhinhos ali, né, que não sabem o que estavam fazendo, saírem dali. Então, tem um monte de gente atacando o Congresso no meu nome. Não tem nada a ver com isso. Por que não falou? Por que não se posicionou? O não posicionamento fez ele ser preso. Foi isso que ocorreu. O não posicionamento foi um posicionamento. Quando ele não se posiciona, ele se coloca no lado a favor do que está acontecendo. Ele deveria ter vindo a público, deveria ter botado a boca no trombone para dizer que não tem nada a ver com isso. Legislação Código de Janeiro, Bolsonaro líder da criminação, crimes contra a democracia, e aí vai. O que mais temos aqui para hoje? Você acha que o Bolsonaro violou a tornozeleira ou não? Isso é segundo fato mais comentado na internet, né? Tornozeleira do Bolsonaro. Já estão dizendo que ele fez curso de tornozeleira, de... Como é que é o negócio que ele usou? De soldador. Então a internet não perdoa, né? Vamos ver aqui. Bolsonaro violou a tornozeleira por vontade própria ou por causa de um surto, como afirma a defesa? O lado do Bolsonaro está dizendo que os remédios que ele usava tem esse efeito, né, de causar um grande ataque psicótico na pessoa, como um efeito colateral. O outro lado diz que isso é 1% das pessoas e que não tem validação científica. A Polícia Federal afirma que houve tentativa deliberada de danificar a tornozeleira, apontando sinais de superaquecimento compatíveis com o uso de ferramentas externas, o que o próprio Bolsonaro confessou. Então, quando ele chega na polícia e ele fala naquele vídeo, né, dizendo que a mulher pergunta, né, o que você fez aí, senhor Jair? Ele diz, eu meti o ferro quente aí. Por quê? Por curiosidade. Então, ele se entrega aqui, né, ele confessa, né, ao invés de ter dito, eu tava mal,
eu tava tendo um surto, eu não tava fora de mim. Por que não disse que tava fora dele, né? Então, de novo, ele não se posicionou a favor do surto que depois, 2 dias depois, a defesa dele alegou, dizendo que ele tava nesse surto. Porque ele não chegou dizendo que tava no surto. Então aí tem mais um problema nas costas dele, né? Para os investigadores, isso indicaria possível intenção de burlar o monitoramento. Por quê? Porque também foi feito todo o contorno da tornozeleira para tentar arrancar. Não foi de qualquer jeito, riscado assim, de qualquer forma, como uma pessoa que está em surto sem saber o que está fazendo. Não. A alça ficou intacta, o meio ficou intacto, as extremidades ficaram intactas. Ele só fez o contorno bem retinho da tornozeleira. Então, demonstra ser algo pensado. Demonstra que foi algo muito bem pensado. A defesa diz que teve um episódio de confusão mental, mas uma confusão mental que vai fazer o quadradinho perfeitamente, né? Isso fica estranho, causado pela combinação inadequada de medicamentos prescritos. Bolsonaro declarou que acreditou ter ouvido voz do equipamento e tentou abrir o dispositivo. Nas redes, os apoiadores repetem a versão do surto medicamentoso, enquanto críticos defendem que indícios apontam para a violação proposital. Então a gente tem, de novo, uma divisão. Um lado dizendo uma coisa, outro lado dizendo outra coisa. É que os comentários, né? O plano deu errado. Só quem sabe é Deus, que Deus tenha misericórdia dele, toda humildade, quem deseja o mal ao próximo que desejando a si mesmo. Tava em curto, por isso foi pegar o gero de solda. Bolsonaro é fraco, iria fugir com certeza. Não, melhor os comentários das pessoas. Tava tentando fugir. Alguém em surto sai correndo, pula o muro ou qualquer coisa, menos usar um ferro de solda sem derreter a ponta do dedo. Isso que fica mal explicado. Isso mesmo, Diego. Vou até dar um like aqui, ó. Tá mal explicado, entende? Tá mal explicado. E antes de ter uma versão de um lado e uma versão de um outro lado, a gente precisa ter uma perícia que faz análise. E não, vamos aguardar a análise da perícia. E aí a perícia declara a versão oficial. Como não tem isso, né, nessa cena toda, há só especulações, né, de um lado e de outro lado. Sabe o que fazem ele e os filhotes. Agora todos dá surto. Lá nada foi a IA. KKKKKKKK. O que mais temos aqui pra hoje? Isso aqui tá gerando protestos nessa prisão do Bolsonaro. Veja um vídeo. A injustiça toma conta de tudo. Vamos lá, gente. Bolsonaro livre. Vamos de novo do início. Olha aí, olha aí. Povo de Parauapebas e povo do Brasil, a hora de se manifestar agora. Não prender o Bolsonaro, prender todos os brasileiros, o povo do Brasil. Eles estão querendo calar a sociedade de bem. Aí fica a questão, né? Essas são as pessoas que o Bolsonaro diz que são pobres coitados ou são apoiadores do Bolsonaro? Aí fica essa questão no ar, né? Deveria ter um vídeo mostrando isso aqui pro Bolsonaro. Bolsonaro, olha só, essa pessoa aqui, ó, é um apoiador seu? Ou isso aqui é o que o senhor fala como pobres coitados? Com certeza ele vai dizer que são pobres coitados. E mostrar uma devolutiva para essa pessoa. Olha o que o Bolsonaro falou de você. Entende? Não há um confronto com a realidade. Essa pessoa está numa realidade completamente paralela. Bolsonaro tem outra realidade completamente paralela. A direita como um todo está numa realidade completamente paralela. E a esquerda está numa realidade completamente paralela. A gente não tem uma convergência dos fatos. Então eu pego esse vídeo, mando pro Bolsonaro, o Bolsonaro grava a reação dele desse vídeo e eu mostro pra pessoa. Pra pessoa ter... Tá, peraí, a pessoa que eu tô aqui, eu tô me acorrentando pra essa pessoa, ela tá me chamando de um pobre coitado? Eu vou sair daqui. Então não tem uma convergência dos fatos. E nisso, os algoritmos nas redes sociais super favorecem. Por quê? Que essa pessoa com certeza está recebendo conteúdos no seu algoritmo que favoreçam esse tipo de ação. Essa outra pessoa, quer ver? Não tenho aqui. Mas, por exemplo,
essa outra pessoa aqui, ó, teve isso aqui hoje, né? Essa jornalista aqui, ó. Eu vou responder por isso. Criminalmente? Criminalmente. Sim, aqui, a Polícia Federal. Então, as pessoas que estão vibrando a favor da prisão do Bolsonaro estão recebendo algoritmos a favor disso. As pessoas que são contra a prisão, aqui, ó. Realmente o número do partido, um homem inocente, que reviraram a vida dele toda e não acharam um roubo sequer. As pessoas que estão também recebendo esse tipo de informação estão recebendo apenas esse tipo de informação. É a maior injustiça da história. Presidente Bolsonaro, nós estaremos sempre ao seu lado. Um abraço, força neste momento e todos nós vamos reagir à Isso é uma coisa estranha, né? Por que presidente Bolsonaro, se não é mais presidente? altura dos acontecimentos. Então isso é uma coisa que fica confusa, tá numa realidade completamente paralela, distante. E aí quem recebe esse tipo de vídeo só se alimenta desse tipo de vídeo. Quem recebe esse tipo de vídeo Tá Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe que vocês da STF presidiram, né, com o Lewandowski, inclusive pela primeira vez o Lewandowski. Quem recebe esse tipo de vídeo tá só recebendo esse tipo de vídeo. Igual aqui, quem recebe esse tipo de vídeo tá só recebendo esse tipo de vídeo. Aqui também. O pessoal da esquerda, né, que tá recebendo esse tipo de vídeo aqui e tá morrendo de rir, até com dor de barriga e não para de beber. O pessoal comenta, né, tô bebendo, me dê motivos pra parar de beber, eu não consigo parar de beber, uma notícia boa atrás da outra. O pessoal da esquerda também tá só recebendo esse tipo de vídeo. Então, não importa o vídeo que tu tá recebendo. Alguém dá descarga aí, o Guilherme comenta. Não importa, Guilherme, se dá descarga ou não. O que importa é que cada um tá recebendo no seu algoritmo informações que confirmem o seu ponto de vista. O Guilherme, que tá achando que tem que dar descarga nesse cara, tá recebendo informações que confirmam esse ponto de vista. Um dia ainda irão catalogar o bolsonarismo como uma doença mental. O Fernando também está recebendo algoritmos que fazem ele comprovar esse ponto de vista. Porque para achar que esse tipo de comportamento é uma doença mental, ele tá sendo bombardeado com um monte de vídeos semelhantes aqui. Igual aquela senhora dizendo que o Lula não morreu. O Lula morreu já faz tempo, né? Que é um clone no lugar dele. Tá recebendo, né? Agora, pessoas, por exemplo, né, religiosas que estão lá no seu terreiro girando, dizendo que estão falando com o espírito. Será que também tem que catalogar como uma doença? Ou para aquelas pessoas faz sentido, porque elas recebem um monte de informações que comprovam aquele ponto de vista? Entende? Então, para essa pessoa que está aqui acorrentada, faz total sentido ela estar fazendo isso. E aí teríamos que ter uma convergência com a realidade. Pegar esse vídeo, mostrar a Bolsonaro, fazer o Bolsonaro gravar uma reação sobre esse vídeo, voltar aqui nessa pessoa e dizer, olha, é isso que o Bolsonaro pensa de você. Pra ter uma convergência. Pegar a direita, pegar a esquerda e ter uma convergência. O que acontece hoje? A esquerda tem projetos muito bons. Calma, não sai desse vídeo. A direita também tem projetos muito bons. A esquerda tem alguns projetos ruins. A direita também tem alguns projetos ruins. A gente precisa convergir. Porque não existe governar só para quem é para a esquerda ou governar para quem é da direita. Uma governância deve governar para a totalidade. Todos os símbolos caminham para a totalidade. O ser humano caminha para a totalidade. O ser humano não existe para ficar só de um lado, só do outro lado. A gente só aprende com o diferente, gente. Não aprendemos com pessoas que pensam iguais a gente. Aprendemos com pessoas que pensam diferente da gente. Tanto que a gente tem sonhos à noite, que são uma compensação da consciência. Mostram o lado oposto da nossa consciência. O lado completamente que a gente não aceita. Isso aqui, para a esquerda, é uma pessoa que eles não aceitam. Entende? Então, assim como a gente faz análise de sonhos, a gente também tem que analisar aquilo que a gente curte nas redes sociais, aquilo que a gente comenta, aquilo que a gente espalha. E ficar como aquilo que eu falei no início do vídeo. Ter em si mesmo um eixo próprio. Pera aí, qual é a razão que esse cara tem pra estar ali? Né? Pera aí, o que motiva esse cara a estar ali? O que tá fazendo com que ele vá ali?
Será que ele está interpretando um papel de um palhaço? Será que realmente ele pensa nisso, ele acredita nisso? Se eu chego e já digo igual o Guilherme, que tem que puxar a descarga de uma pessoa assim, como é que eu vou aprender com o diferente? Como é que eu vou evoluir? Entende? Ninguém evolui puxando a descarga de ninguém. Vem um paciente no consultório dizendo que ele é essa pessoa que se acorrentou na frente da polícia. Vocês vão atender essa pessoa de que forma? Dizendo que tem que puxar a descarga? Entende que quando é um paciente no consultório você consegue ter empatia, mas quando é uma pessoa nas redes sociais você ri, você critica, seja o lado ou o meme que ele estiver sendo, por que que o teu eixo não tá em ti mesmo, assim como tá lá na clínica, lá no consultório, em ajudar o próximo, nas redes sociais? Se nas redes sociais a gente estivesse pensando em ajudar o próximo, fazer com que ele convergisse à realidade, ao invés de escrachar em praça pública, não teríamos esse tipo de comportamento. Ou seja, somos também aquilo que o Bolsonaro foi acusado, né? De ele não falou nada, então as pessoas foram lá fazer. Então, a gente também contribui. Somos também cúmplices quando a gente não questiona tanto um lado quanto o outro lado. Ah, o meu lado fez um negócio que não é bom. Tem que questionar. Tem que questionar. Tanto o negócio que não é bom quanto o ter um lado. Não existe lado. Compreende que não existe lado? Se eu me colocar num lado, o meu sonho vai mostrar o que eu tenho, o outro lado nas sombras. Igual a pessoa que de dia se mostra rígida, calculista, se mostra racional, se mostra fria, se mostra objetiva, de noite tem sonhos completamente opostos, porque ela tem o outro lado. E aí também tem o discurso de que, porque com genocidas não devemos ter conversa. Tá aí com os teus instintos aniquiladores. Por que a gente tem que ter conversa? Com os teus instintos animalescos, reptilianos, por que tem que ter conversa? Todo mundo tem dentro de si esse palhaço que se acorrenta para salvar o seu algoz. Começa a trabalhar com o paciente, o tirar a máscara no consultório, para te ver ele defendendo a máscara com unhas e dentes. Começa a trabalhar com o teu paciente. A aproximação com a sombra, para te ver ele agarradíssimo naquela sombra, não querendo largar o egoísmo de dizer que ele não tem aquilo. Aponta para o teu paciente um aspecto da sombra dele para te ver ele se agarrando ao ego, dizendo que ele não é aquilo. Não, pelo amor de Deus, eu não sou isso, não sou isso. Não, tu entendeu errado. Doutor, tu tá dizendo errado. Nunca uma pessoa vai admitir por conta própria. Por isso que existe a terapia, que é um objeto mediador para que a consciência consiga perceber o que ela própria tem que é negado. Igual esse sujeito ali. Ele precisa perceber que ele está fazendo isso. Ele não percebe que está fazendo isso. Pode ser qualquer coisa ali que está acontecendo com ele, né? Sei lá, vamos supor que a sombra tomou esse sujeito e ele está fazendo isso. Ele não percebe. Assim como a sombra toma um paciente, ele também não percebe. Precisamos ter responsabilidades a quem? A quem está no outro lado. E não apontamentos. Se você não aponta no seu consultório, por que você aponta nas redes sociais? Entende? Então, esse tipo de pessoa também tem sofrimento mental e pode ser o seu próximo paciente no consultório. E ano que vem é ano eleitoral. Então vai brotar pacientes como esses aqui que você está vendo na tela agora, que se acorrenta. Vai brotar. Muita gente vai continuar. Então, na pandemia tinha. Então, passou a pandemia, ninguém mais vai ser naquele nível. Tem ainda. Ano que vem vai ser pior ainda. Então, isso aqui vai aparecer no consultório, gente. Temos que saber trabalhar esse ser humano quando vem pro consultório. Temos que saber. Muito que bem. Espero que tenha dado para refletir no react de hoje, sem ter tomado um lado. Não é esse o objetivo. O objetivo é sempre a integração, Jung traz, e não lados, mas integrar ambos os lados. E espero que tenha dado para refletir sobre também esse ser humaninho aí que vai chegar na clínica. O que você vai fazer quando chegar na clínica? Vai puxar a descarga? Não recomendo. Talvez um ato humano para um outro humano seja
a forma mais humana de tratar um indivíduo dessa forma. Muito que bem. Até o próximo vídeo. Valeu!